Vantagens de viver em uma cidade pequena na maior província do Canadá. Nós vamos falar de economia, nós vamos falar de empregabilidade, vamos falar de imigração e de muita coisa interessante. Talvez agora você vai conhecer o seu destino aqui no Canadá. E para falarmos, da cidade de Sault Ste. Marie, no interior de Ontário, está aqui com a gente o nosso querido William, representante do Sault College, e a nossa querida Celina, representante da IME Canadá, para falar da parte de imigração que acontece ali na cidade. Olá, William. Olá, Celina, tudo bem? Olá, tudo e com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E aí, Francisco, Celina, tudo bem? Tudo bem bom, também. tudo bom. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal, vamos colocar Sault Ste. Marie no mapa, vamos mostrar aqui para você que está em casa, aonde fica localizada a cidade, e aí você já vai começar a se familiarizar, a entender melhor, aonde você está vindo aqui no Canadá. Então, a cidade de Sault Ste. Marie, ela fica no interior de Ontário, mais ou menos 7 horas e meia de carro da cidade de Toronto. Um voo que de uma hora e meia, 2 horas, não é isso, William? No máximo 1h30, Francisco. No máximo 1 hora e meia, né? Então você tem ali um voo de 1 hora e meia, um voo com bastante frequência, se você desejar ir, visitar a cidade de Ontário, a cidade de Toronto e tudo mais. E como nós vemos falando, a Sault Ste. Marie ele fica ali mais para o sul, da província de Ontário, nós temos uma das regiões mais ricas do Canadá. Nós vamos ter a indústria canadense, Mesma coisa, Eu estava brincando aqui, antes da gente entrar ao vivo, falando aqui com ele, que eu sempre uso, aquelas regiões ali em volta de São Paulo como exemplo, para você entender, a força da economia que existe ali no local. Nós estamos falando da província mais rica, da maior província do Canadá, William? Que acaba trazendo muita força para a economia de Sault Ste. Marie, né? É exatamente isso, Francisco. E é engraçado que a região em si, onde está a Sault Ste. Marie, é conhecida por ser Northern Ontario, falando que é do norte de Ontário, mas se você vê lá no mapa, ela está, na verdade, no sul ali da província. É uma província muito grande também, geograficamente. Tem muito terreno para cima ainda, Então, a cidade, ela está, querendo ou não, ali super bem localizada na divisa com os Estados Unidos. Como você bem colocou, ela está a cerca quase de 1 hora e meia de voo de Toronto e fazendo fronteira ali com os Estados Unidos. Tem uma ponte ali, inclusive, que faz essa fronteira com uma cidade co-irmã chamada Sault Ste. Marie, também ali dos Estados Unidos. Então, em questão de algumas horas, praticamente quase a mesma distância de sul para Toronto, você vai ter ali de sul para Detroit, por exemplo, ali no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Querendo ou não, a gente acaba falando que acaba sendo um benefício, Francisco e Celina, você ter essa proximidade e facilidade de acesso ali aos Estados Unidos. A cidade é bem bacana, viu? Então, assim, só para o pessoal entender, para você entender que está em casa, essa linha aqui que você está vendo, ela é a divisa entre Estados Unidos e Canadá, ou seja, a cidade, ela está, se você atravessar o rio, você está nos Estados Unidos, ou seja, o brasileiro gosta bastante ali, de outlet, e tudo mais, mas mais do que isso, você traz economia local, você traz uma força muito grande para a área de logística, e tudo mais. Então, assim, acho que uma coisa legal, eu vou passar para você que está em casa aí alguns dados da cidade para que você conheça melhor. Nós temos em torno de 73 mil habitantes e o centro ele tem uma força econômica em diversas áreas, Talvez uma das maiores seja a produção de aço, Grande William? É exatamente isso, Francisco. É interessante a gente destacar que, apesar ali, quando você fala dos 73, quase chegando ali próximo de 75, 80 mil habitantes, a gente às vezes fica um pouco surpreso, acreditando que é uma cidade do tamanho como o Sul, refletindo para uma cidade brasileira desse tamanho, que muitas vezes tem produtos e serviços escassos, Pelo contrário, Sault Ste. Marie, ela, claro, em proporções menores comparadas às maiores cidades do Canadá, mas ela tem tudo que uma cidade canadense tem para oferecer, É claro que eu não vou ter ali 5, 6, 10 shopping centers quase que tem uma cidade como Toronto, mas eu tenho ali os meus 2, 3 principais centros comerciais, shopping centers dentro da cidade de Sault Ste. Marie.
Então, ela tem as suas peculiaridades, não deixando de ser uma cidade bem estruturada, né? O que eu sempre gosto de falar para o pessoal, né, é que você tem as cidades canadenses do interior, você acaba tendo, a não ser que seja uma cidade assim de 8, 10 mil habitantes, mas você acaba tendo bastante da infraestrutura das cidades grandes. Você vai ter grandes lojas, né, grandes supermercados e tudo mais, né? Então, muitas vezes, né, a mesma rede de restaurante que tem nas grandes cidades. Então, você tem tudo isso, né? Óbvio que não vai ter 10 restaurantes, não vai ter 10 Cactus Clubs, mas pode ter um Cactus Club, né? Eu estou falando de um restaurante bem famoso aqui, e assim por diante, né? As cidades canadenses, né, mesmo as pequenas, elas têm uma força muito grande, tem bastante infraestrutura, né? Estou falando de outras áreas muito fortes da economia local, né? Porque a Selena daqui a pouco vai falar sobre a imigração e tudo no Canadá de imigração vai acabar sendo linkado à empregabilidade também, né? Então, algumas áreas muito fortes de empregabilidade na região: manutenção de aeronave, nós vamos ter a área de produções de painéis solares, né? Outras energias renováveis também é muito forte ali na região. Tecnologia também, você tem coisa acontecendo, né? Você tem um porto, né? A gente acabou de falar ali da proximidade, né, com os Estados Unidos, né? Você tem essa parte de logística muito forte. Na maioria da produção aqui do Canadá, ela escoa para os Estados Unidos, ali você está na fronteira, né? As outras coisas bem interessantes da região: é uma região com muitos parques e reservas florestais. Você vai ver que tem muita empregabilidade nessa questão de energias renováveis e tudo mais. Existem cursos no college sobre isso, é porque a região leva isso muito a sério, né? Uma outra curiosidade legal: é uma cidade com muitas pessoas mais velhas e com necessidade forte de mão de obra nova, né? Eu acho que até daí que existe esse programa de migração municipal, né, Celina? O que acontece, né? A imigração está sempre abrindo programas, né? Principalmente para suprir a necessidade, né, das pessoas de mão de obra, entre, né, uma série de outras coisas. E, né, Sault Ste. Marie é uma comunidade que nós temos um programa específico, né, onde os requerimentos são relativamente baixos, né, ou a pessoa tem, né, que apresentar uma experiência baseada na oferta de trabalho, ou a possibilidade de estudar um programa, né, na comunidade e ter um caminho de residência permanente. Então, ele pode ser muito interessante, principalmente para as pessoas que não têm uma experiência de trabalho. Por exemplo, no Brasil, vai começar, né, a fazer a faculdade, já poderia fazer uma coisa direcionada. Eu acho que é bastante interessante. Né, com certeza. Então, assim, vou te convidar para fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer, tá? É algo bem simples, mas, né, que eu acho que vale a pena. Depois, se você quiser também olhar, né, a cidade, né, uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui é isso aqui, ó. Eu jogo o nome da cidade, né, no Google, e aí coloco aqui em cima em imagens, né? Aí ela vai colocar imagens da cidade, né? E você vai poder ver melhor, né, a conhecer um pouco visualmente também a cidade, não é isso? Então, é uma maneira bem legal, simples, fácil, né, de você conhecer a cidade. A gente já falou que é algo bem interessante essa questão, né, do parques, né, e tudo mais. Isso acaba dando o tom do estilo de vida da cidade, né, William? É exatamente isso, Francisco. E querendo ou não, quando a gente fala de Sault Ste. Marie, a gente utiliza muito do slogan da cidade, que é o Work-Life Balance, né? Que é basicamente você ter um equilíbrio da sua vida profissional com a vida pessoal também, né? Ter esse que é o que na verdade todo mundo busca, né, Francisco e Celina? Então, de certa forma, toda a geolocalização ali da cidade de Sault Ste. Marie foi muito beneficiada, né, por esses parques, reservas. A gente está no meio dos 3 grandes lagos. Um desses lagos é o maior lago do mundo, que é o Lake Superior. Então, as paisagens, reservas, parques, inclusive uma das fotos que você mostrou ali é do outono. É uma das fotos mais famosas que tem o Canadá, do nosso passeio, chama Algoma Country, né, que é aquele passeio de trem durante o outono, que é maravilhoso. Então, a região foi muito beneficiada por isso, né? Por isso que, querendo
tendo os programas ali de meio ambiente dentro de um college como o Sul College, apoiando esse mercado de trabalho de meio ambiente, acaba fazendo uma sinergia super bacana. De certa forma também que outras grandes indústrias ali que estão dentro da cidade, como você bem mencionou aqui, que a gente falou das indústrias de gás, energias renováveis, acaba trabalhando muito, né, para esse equilíbrio acontecer, né, de criando boas possibilidades de mercado de trabalho para específicas áreas, como essas que a gente já mencionou, algumas delas, né, como também você poder andar a cidade inteira praticamente em 15 minutos, você faz de ponta a ponta a cidade inteira de carro. Então é uma estrutura muito bacana para quem está buscando essa oportunidade de repente, fugir desses grandes centros, buscando um custo de vida relativamente menor, uma boa empregabilidade em áreas específicas, e ainda estando na maior província do Canadá, que é a província de Ontário, faz muito sentido, né? Com certeza. Eu separei uma coisa aqui que eu acho legal também, né? A gente está falando, né? E ainda mais hoje o que a gente, né? Economicamente, o mundo está aí um pouco de perna para o alto, né? E tudo mais. Sempre bom economizar, né? Quando o assunto, né? Quando o assunto é vir para o Canadá, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho bem interessante de Sault Ste. Marie é que, assim, você está falando de uma cidade que tem um custo de aquisição de imóveis muito mais baixo do que até mesmo cidades de porte médio do Canadá. Né? Então, quando a gente vai falar, né, quando eu vou comprar a minha casa e tudo mais, você tem a opção, uma opção bem interessante, né? Esse equilíbrio aí é bem legal, né, William? É isso aí. E de certa forma, a gente tem que pensar, pelo menos a gente fez esse processo, né? Eu fiz esse processo também, de ir para o Canadá, estudar e vivenciar tudo aquilo, mas a gente, muitas das vezes, a gente está pensando só naquele curto prazo de fazer um college, pensando numa imigração, sem criar uma possibilidade de realmente crescer profissionalmente, crescer financeiramente num país como o Canadá. E quando você olha cidades como o Sul, que te trazem um pouquinho mais para perto oportunidades de repente, comprar a sua própria casa, de criar a sua própria empresa, acaba gerando essas outras oportunidades que a gente achava que era muito distante, né, Francisco e Celina, para mais perto, né? Não quer dizer, claro, que se você não tiver um bom nível de inglês, se você não tiver um investimento que se faça necessário, você vai conseguir, claro que não. Mas ele é muito mais viável você comprar uma residência em Sault Ste. Marie, por exemplo, uma boa residência, do que comprar uma residência na cidade de Toronto, por exemplo. Vamos fazer uma coisa aqui. Ó, eu e a Celina, nós moramos em Vancouver, né? Celina, está preparada para cair da cadeira? Eu estou sentada. Vai mudar para Sul. Está sentada aí? Eu separei aqui alguns imóveis, né? Para a gente dar uma olhada, que estão ativos, né? À venda agora na cidade de Sault Ste. Marie. Olha, vou sair do webinar que vou para casa arrumar as malas, né? É tipo isso? Mais ou menos. Então, você pega aqui diversos imóveis, por exemplo, uma casa aqui com 3 mais 1 quartos, né? Porque deve ser um solar, alguma coisa assim. Então, 4 quartos, 2 quartos, $350 mil canadenses. É uma casa de 3 quartos e um banheiro, $300 mil canadenses. Eu acho até para nível Brasil, então para quem de repente está começando, que é uma casa mais barata, uma casa de 2 quartos e um banheiro, $200 mil canadenses. Olha, eu pegaria, por exemplo, essa casa aqui que está sendo vendida por 2 quartos e um banheiro, em Vancouver, essa casa não deve custar, por conta do terreno, não deve custar menos do que $1 milhão, para você ter uma ideia aí semelhante, né? Porque o que vai valer aí não é a casa, vai ser o terreno, né? Então, assim, só para você ter um comparativo. É claro, óbvio, as pessoas têm objetivos diferentes, elas têm aquilo que importa para elas é diferente, mas aqui te dá uma ideia legal de custo de imóveis. Não, eu quero ir para o Canadá, eu quero ter minha casa o mais rápido possível e tudo mais. Está aqui uma oportunidade bem interessante, né? Mas eu acho que hoje as pessoas que pensam no plano Canadá, né, muitas vezes já vêm com um plano muito mais certeiro, né, com a ideia de, ok, eu vou estudar, esse vai ser o processo que eu vou entrar, né, empregabilidade, casa, família, vem muito mais estruturado, principalmente com
tanto de informação a gente tem, quantos webinars a gente faz, quanto matéria a gente coloca, então as pessoas estão muito mais preparadas. E eu acho que a ideia tem que ser essa, tem que entender, ok, eu vou estudar lá, para depois, como que eu vou passar do plano de estudo para o meu PGWP, para um plano de residência permanente, né, para compra da casa, abrir minha empresa. Isso tudo faz parte do planejamento, extremamente importante. Com certeza. Grande William, quer entrar você? O William preparou uma apresentação para a gente super legal sobre a cidade, sobre o college, para você ter mais informações. Depois a Celina vai falar mais um pouco sobre essa questão do processo de imigração que existe ali, né? Uma imigração para o Canadá, mas ela é feita através da cidade de Sault Ste. Marie. O que eu acho legal, se você vier estudar em Sault Ste. Marie, você tem a possibilidade de tentar uma imigração federal, que é o Express Entry, uma provincial, que é da província de Ontário, que é bem interessante também, e até mesmo uma imigração pela cidade de Sault Ste. Marie. Então, o Grande William vai... Tem 3 oportunidades aí, né? 3 possibilidades de imigração. Então, Grande William, fique à vontade. Só dar aqui uma boa noite para o Alex. Obrigado, Alex, pela sua participação novamente. Rafael, boa noite a vocês. E, gente, fiquem à vontade. Uma das riquezas de participar aqui ao vivo é que estamos nós 3 aqui para responder as dúvidas de vocês. Se quiserem perguntar aí, fiquem à vontade, que nós vamos fazer o melhor para respondê-los. Grande William, quer dividir a sua tela aí com a gente, para a gente ver... Vou dividir aqui, Francisco, e como eu estava falando, eu preparei aqui uma apresentação super didática aqui, bem clara, para a gente poder mostrar um pouquinho do que é a cidade de Sul, do que o Sul College tem, quais são os principais programas, de uma forma bem clara e direta para quem está nos acompanhando aqui. Vamos ver se eu consigo... Só lembrar aqui, quando você está fazendo o teste, que é muito importante você entender isso que nós estamos falando aqui agora do college, porque, assim, o college só monta programa se tiver empregabilidade na cidade. Então, assim, se você está vendo que não existe aquele programa ali, é porque provavelmente não tem empregabilidade naquela região, para aquela área, e, assim, aqui vai te dar um grande termômetro do que é a região, né? Então, assim, é uma maneira bem interessante para você enxergar e essa parte aí de empregabilidade, né, de mercado e tudo mais. Então, vamos lá, Grande William. Está vendo minha tela, Francisco? Não. Estamos vendo sua tela. Beleza. Vou colocar maior aqui, agora melhorou, né? Perfeito, está perfeito. Ótimo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você me avisa, por favor, que eu só estou vendo minha apresentação, tá? Prazer. Show de bola. Então, vamos lá. Como falei, eu trouxe uma apresentação bem direta, bem clara do quais são os principais pontos, né? Quando a gente fala de escolher um college no Canadá, escolher para qual cidade nós vamos no Canadá, que é o processo ali básico de todo brasileiro, né? Entender onde estão as melhores oportunidades. E o nosso trabalho aqui, junto com o Francisco, junto com a Celina, nada mais é do que colocar as opções, né, e as oportunidades que uma cidade como Sault Ste. Marie e o Sul College trazem, para entender se é exatamente isso que vocês estão buscando, se é essa a sua área de atuação, se essa é a cidade que você mais se identifica, né? Então, quando a gente acaba falando até, vou dividir aqui, posso colocar um vídeo rápido aqui, Francisco? Fica à vontade. Você me Só fala não deve se sair o áudio, tá, Grande William? Mas coloca aí para ver se sai o áudio. Tá sem áudio? Tá sem áudio, não deve aparecer o áudio. Mas eu acho que a imagem é bem importante, né? Para que a pessoa entenda, né? Olha que legal. É isso, na verdade o áudio é basicamente uma música só de fundo, mas aqui é só para mostrar um pouquinho, em alguns segundos aqui, o que é a cidade, como você bem colocou no mapa, toda essa multiculturalidade que a cidade tem, as lindas paisagens, o entretenimento que você tem ali dentro das 4 estações do ano, né? Então a gente gosta de ter esse slogan do work-life balance, volto a falar, desse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, a qualidade de vida é muito importante. E a cidade, ela é conhecida por ser uma das cidades mais amigáveis do Canadá, né, Francisco? Então, a comunidade em si, ela é muito acolhedora. E para nós, brasileiros, principalmente que estamos mudando aí de país, muitas das vezes com a nossa família, acredito eu que é um complemento a mais, né? Quando a gente sabe que está indo para um lugar como esse, receptivo. Se sentir bem-vindo, né? É muito bom, né? Muito importante. Exato. Não porque eu adoro Toronto, morei em Toronto durante um bom tempo, mas lá a gente está falando de
mais de 3 milhões, quase 3 milhões de habitantes, né? Então a diferença é muito grande de população, enfim, de estrutura também, é óbvio. Mas vamos lá, aqui foi um pouquinho de Sul, acho que deu para mostrar. E aí, como eu falei, eu acabo dividindo em 3 pilares quando a gente fala do Sul College, da cidade de Sul, e o programa de imigração, que acaba sendo um adicional, que aqui a gente está com uma expert aqui no assunto, que é a Celina, que com certeza vai trazer pelo menos algumas informações importantes, que voltamos a falar, é mais uma oportunidade, né? Uma opção para quem está buscando isso a médio e longo prazo. Bom, o Francisco trouxe muito bem aonde fica a cidade de Sul, bem na divisa com os Estados Unidos. A região é chamada de Northern Ontario, mas como vocês podem ver, a gente está basicamente no sul de Ontário, né? Então, a gente está 1h30 quase de voo de Toronto, bem na divisa com os Estados Unidos. A cidade ela é conhecida por ser uma cidade com um custo de vida mais acessível quando comparado a outras cidades, principalmente ali da província de Ontário. A gente trouxe aqui alguns exemplos que o Francisco colocou muito bem de uma compra de imóvel, que tem que ser, acredito eu, ali para quem está almejando ficar no Canadá, tem que ser um objetivo, porque é factível, né, quando você vai para uma cidade como o Sul, conseguir converter ali a sua própria residência, né? Mas quando a gente fala de aluguel, Francisco, acho que eu acabei não destacando aqui, mas nessa apresentação, depois mais para frente a gente pode até comentar com maiores detalhes, mas um aluguel de um apartamento em Sul, Francisco, de 2 dormitórios, bem localizado ali, relativamente próximo do college, você encontra ali por 1.400, antes dali, durante a pandemia, era até mais em conta, né? Mas como o aluguel, como no mundo inteiro, né? Você tem o reajuste basicamente anual, você acaba encontrando ali, mesmo assim, um apartamento de 2 dormitórios, dependendo da região, por $1.400, $1.500, um apartamento de 2 dormitórios. Enquanto em Toronto, por exemplo, você vai buscar, para você ter uma ideia, eu morava perto da Eglinton Station, isso há 4 anos atrás, um apartamento de 1 dormitório, 15 minutos da estação, há 4 anos atrás estava $1.500, esse mesmo apartamento hoje está quase $2.000, um dormitório. Então a gente tem uma diferença muito grande ali de mais de $300 mais um quarto, né? Eu costumo brincar. Então você tem que realmente estar preparado para ir para uma cidade grande como Toronto, como Vancouver, querer mesmo e se estruturar para estar numa cidade como essa, ou de repente você entender que faça mais sentido uma cidade como o Sul, ali para fazer parte de todo o seu planejamento. Cada um tem o seu, as pessoas são diferentes, né? O que eu acho bem legal que vai ser o Canada Summit, daqui a pouco a gente vai falar, exatamente isso, né, Grande William? Quem for vai ter acesso a todo tipo, você vai conhecer cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, né? Eu acho que isso é ouro, né? Informação é ouro, né? Um projeto tão grande que provavelmente vai ser o maior projeto da sua vida, né? Mudar de país não é uma brincadeira, né, William? Exatamente, Francisco. Por isso que é extremamente importante entender todas as possibilidades. Aqui, o trabalho que a 3RA está fazendo, junto com a Celina, que é mostrar essas possibilidades para os estudantes, e ele entender qual é o perfil dele, né? Qual é a cidade que ele quer ir, que faz mais sentido. A gente tem um bom custo de vida, tem um mercado de trabalho focado em algumas áreas na cidade de Sault Ste. Marie que pode fazer muito sentido, como a gente estava falando muito bem das áreas de engenharia, por exemplo. Agora, se você realmente busca uma cidade grande, está acostumado com aquela vivência, aquele dia a dia de uma cidade grande, de repente Sault Ste. Marie não faça sentido. De repente tem que ir para uma cidade como Vancouver e Toronto. Então é importante entender as possibilidades, o que melhor se adequa ao seu perfil, né? Exatamente. Bom, complementando aqui Sul, Francisco, a gente fala que a cidade, né, é ideal para famílias justamente por ser esse senso de comunidade, né, uma cidade receptiva, volto a falar, uma das mais amigáveis do Canadá, um custo de vida um pouco mais acessível, dentro da província de Ontário. Então, aqueles que vão estudando, né, e aí a Celina pode até complementar, mas dentro da província de Ontário, se tem filhos, né, os nossos estudantes, eles têm acesso ali a partir de 4 anos até, e aí depois você me corrige se eu estiver errado, se eu não me engano, 17 anos, 18 anos talvez, antes de entrar ali na terminal, o high school, ele tem acesso à escola gratuita, né, dentro da província de Ontário, mais ou menos isso, né? Isso é uma vantagem legal da província de Ontário, porque a idade escolar começa com 4 anos, por exemplo, aqui em BC é com 5. Então, isso pode fazer uma diferença, né? E o filho ele tem acesso, né, à escola pública durante
os anos em quem tiver, né, na idade escolar, assim dizendo, primeiro e segundo grau, né, até o final do segundo grau, o filho tem acesso, né, à escola pública gratuita para quem vier estudar no College, né? É uma conta que precisa ser colocado quando você tem criança pequena, porque quanto é uma creche vezes 12 meses, faz muita diferença no orçamento. Ó, eu vou ser bonzinho, tá? Vamos pegar a creche aqui em Vancouver, uma média de $1.300, Celina. Só sendo bonzinho. Tá, ok. Vezes 12, bem bonzinho. Vezes 12, você está colocando mais $15.600. Então, de repente, se você tem um filho de 3 anos, né, em torno de 3 anos na hora de um projeto, isso talvez seja interessante a província de Ontário, porque tem idade escolar mais baixa, né? São vírgulas de processo que precisam ser analisadas, né, William? É exatamente isso. Por isso que a gente está fazendo nossa parte aqui, né, Francisco? Colocando a informação direto ali do college, da cidade, para que o estudante entenda quais são as melhores opções e possa ali no final do dia entender dentro da planilha ali que a gente costuma fazer e ver aonde que realmente faça mais sentido, né? Uhum. E aí a gente destaca, claro, que a cidade ela tem alta empregabilidade para algumas principais áreas que a gente vai destacar aqui nessa apresentação, que são bem interessantes. E aí, falando de mercado de trabalho, a gente citou ali brevemente custo de vida, Francisco, mas quando a gente fala de uma cidade, a gente está dentro desse projeto Canadá, a gente olha duas coisas, né? O custo de vida da cidade e as oportunidades de trabalho que a cidade vai nos oferecer, né? Não adianta também eu ter um custo de vida super baixo e não ter uma oportunidade de trabalho para que eu consiga ali me manter dentro da cidade. Esse equilíbrio é imprescindível, né? Exatamente isso. Então, eu trago aqui informações, inclusive, eu deixo a fonte aqui da Wiki, né, que é Algoma Workforce Investment Corporation, que é uma empresa ali de dados estatísticos de empregabilidade da região de Algoma, que é onde está a cidade de Sault Ste. Marie. Esse relatório aqui é do meio do ano passado, é um dos relatórios mais recentes que eles lançaram, e praticamente a cada 3, 4 meses, eles costumam lançar novos relatórios. Falando de empregabilidade aqui, eu quis destacar, só porque ela é dividida, querendo entender de uma forma mais simplificada, em serviços, né, e produção, né? E quando a gente olha, sempre a área de serviços tem uma maior empregabilidade. Então você trabalha com 80% de empregabilidade em serviços, com 20% ali de uma produção. Só que o engraçado, e aí você olha aqui, né, as principais áreas de empregabilidade, quando a gente fala serviço, aí está todo o sistema público de saúde, por exemplo. Então aí você tem todas essas áreas de empregabilidade, de disponibilidade de oportunidades de trabalho. Porém, depois eu volto naquele outro slide, quando a gente vai falar de compensação, né, de salário, isso acaba invertendo um pouco, né, porque aí a parte de produção em si, você tem ali que é o hands-on ali dentro da produção, você tem uma maior oportunidade salarial do que na outra parte de vendas, por exemplo, que é na parte de serviços. E isso dá um equilíbrio também, porque aí você gera oportunidades de trabalho com um pagamento muito melhor. E o minimum wage de Sault Ste. Marie é o mesmo de Toronto, Francisco e Celina. A gente está falando hoje basicamente em 15,50, vocês me corrijam se eu estiver errado, por hora, falando ali da província de Ontário. Porque cobre toda a província, né? Então é o mesmo, né? E é legal que você tem um custo de vida bem mais barato, né? E porque levado em consideração a província, na província está a cidade de Ontário, né? Que é uma cidade bem cara. Então, o custo de vida tem que levar em consideração, o salário tem que levar em consideração isso, né? Então, aí você aproveita desse fato de ter, né, um dos salários mínimos mais altos do Canadá e está uma cidade com um custo de vida mais baixo, né? Exatamente isso. E é claro que é importante ressaltar que vai depender, óbvio, da posição que você encontrar, né, de mercado de trabalho. Mas aqui você tem uma média, se a gente traçar uma linha aqui da cidade de Sault Ste. Marie, uma média salarial anual, a gente está falando de quase 50 mil dólares ano, que é basicamente 4 mil e pouquinho por mês. 4 mil e pouquinho por mês. Isso falando de full time, tá? Alguém trabalhando o tempo inteiro, ou seja, o nosso estudante, por enquanto, ele está trabalhando 20 horas e o acompanhante trabalha 40 horas. Agora, quando o nosso estudante terminar o curso, ele começa a trabalhar 40 horas, tendo um trabalho full time. Aí sim, a gente leva em consideração essas 40 horas porque o quanto trabalha por tempo integral, né? Você está querendo vir para o Canadá... Porque, na verdade, não tem limitação, né? A imigração não limita. Qualidade de vida, né? Mas se te quiser trabalhar mais, fica à vontade, porque
legal isso, né, que eu observo ao longo desses anos todos, grande William, o governo canadense fazendo coisas para ajudar, né, os estudantes internacionais. E uma das coisas que eles fizeram uns anos atrás foi derrubar essa questão aí, né, dessa limitação de horas. E a gente vê que, na verdade, né, muitas vezes a pessoa, quando está chegando num país novo, precisa ali exceder essa quantidade de horas, essas 40 horas, e que é legal que isso hoje, legalmente, você pode fazer, né? É isso. E aí, aqui, dessa forma, que eu quis trazer um pouquinho de... Porque a manufatura na cidade de Sault Ste. Marie, quando a gente fala das indústrias de aço, e aqui eu vou citar algumas delas, elas realmente são boas empregadoras de estudantes do Sault College. A Tenaris, por exemplo, é uma empresa de perfis metálicos. Ela é uma das grandes empregadoras dos nossos estudantes, né? Inclusive, ela tem uma sala dentro, patrocinada ali dentro do college, da área de engenharia, do curso de engenharia. Então, essa proximidade do college com empresas também acontece, e a principal ali, indústria da cidade, com certeza, envolve essa indústria grande de engenharia, e aqui eu quis trazer um pouquinho desses números, né? Porque a gente fala bastante que tem, mas é legal quando a gente traz uma referência como esses relatórios da UIC. E aqui, eu coloquei aqui só para ter uma ideia de postagem de trabalhos, né? Como vocês podem ver, sempre área de serviços, vendas, ela tem uma maior postagem de mercado de trabalho, mas aí depois a gente entra para a área da saúde, que é uma área fantástica na cidade de Sul também, Francisco. O Hospital de Algoma ali é referência na região e é um bom empregador de estudantes do Sault College, como casas clínicas de família, né, que tem dentro do Canadá, clínicas privadas, enfim, tem outras casas de repouso, né? A gente comentou muito bem que a cidade de Sul, a população começou a ficar cada vez mais velha, necessitando dessa entrada no mercado de trabalho. Então, essas casas de repouso fazem ali a utilização de mão de obra de estudantes do college também. Então, a área da saúde é outra, acredito eu ali, que seria a segunda, se não a terceira maior área de empregabilidade dentro da cidade, que a gente gosta de destacar muito bem. E aí o bacana, que aí a Celina aqui conhece mais do que a gente, mas o nível ali, o skill level, né, que eles pedem, a grande maioria da cidade, vocês podem ver que não é o top high level, né, de empregabilidade, de conhecimento que você tem, e sim muito um college como o Sault College, que é um college público, essa necessidade que eles precisam. Eles precisam que realmente entenda como funciona ali o mercado dentro do Canadá. Você adquirindo essa experiência dentro de um college como o Sault College, você acaba suprindo essa necessidade do mercado de trabalho também. Acaba apoiando e muito, né? É tudo linkado, né, William? Essa questão a indústria linkada ao college, que é linkada ao mercado de trabalho, e assim garante, né, uma fluidez maior. A pessoa que chega aqui no Canadá sem conhecer o mercado, sem conhecer, ter os skills, né, para trabalhar aqui, ela vai fazendo essa conexão dentro do college, devido a essa conexão do college com a indústria, né? É exatamente isso, Francisco, que a gente gosta de ressaltar que o apoio do college, e não é por menos que o Sault College ele vem sendo eleito aí ano após ano o número 1 em satisfação do estudante de Ontário, é porque justamente a gente tenta fazer o possível para ajudar o nosso estudante. Claro, foco na parte acadêmica, entregando um ensino de qualidade, mas também na área profissional, com um centro de carreiras dentro do próprio college, por exemplo. A gente tem um centro de carreiras do college que fica em Sault Ste. Marie, na rua ali, basicamente, que é o Employment Solutions. A cidade de Sault Ste. Marie tem o Sault Career Center, que são opções que os nossos estudantes e também os acompanhantes dos nossos estudantes podem buscar para melhorar ali, de repente, ou conhecer um pouquinho mais de uma formatação de currículo canadense, que a gente sabe é bem diferente do brasileiro, uma preparação para entrevista no Canadá, que é completamente diferente de uma entrevista no Brasil. Esses conhecimentos a gente adquire em órgãos de carreira como esses. Claro, a gente precisa ir até esses órgãos de carreira, buscar essa informação, mas eles estão lá para oferecer esse suporte para a gente, o que é muito bacana. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de postagens. Eu não coloquei nem a mais recente, mas nesse último mês de fevereiro, o Sault College fez a maior feira de carreiras do college dos últimos anos, com mais de 90 empregadores de Sul e região. Tivemos mais de 3 mil pessoas atendendo ali, entre estudantes e comunidade.
para entender as oportunidades de trabalho que essas empresas, que eu mencionei algumas delas aqui, têm para oferecer para os nossos estudantes, o que eles estão buscando, né? Essas oportunidades de trabalho. Então, essa outra parte que o Sul College tenta, da melhor forma possível, ajudar o nosso estudante, apoiar com essas oportunidades de trabalho. E aqui foram alguns posts que eu trouxe para mostrar aqui para vocês. E aqui, Brasil, só algumas empresas interessantes da cidade de Sault Ste. Marie. Eu falei da Tenaris, a Algoma é a maior indústria de aço do Canadá, ali toda a área de engenharia, como a Reliene também, de painéis solares, que você mencionou muito bem, a JD Aero, que é de manutenção ali de aeronaves. Falando de tecnologia, a gente tem a OLG, que é um Ontario Lottery Games. Não sei se você e a Celina, Francis, fazem de vez em quando um joguinho aí em Vancouver, mas lá em Ontário é a OLG, né, que administra esses jogos lotéricos, como se fosse a Caixa Econômica Federal para o Brasil, né, da Mega Sena. E a sede da OLG fica em Sault Ste. Marie, tem um prédio ali grande no centro da cidade, é um potencial empregador também dos nossos estudantes. Como a Workiva, que é uma indústria de software americana, está em Sul também. E falando de meio ambiente, o próprio Ministério de Ontário do Meio Ambiente está ali em Sault Ste. Marie, aproveitando ali toda essa área que a gente falou, essas reservas, parques florestais. Então, o Ministério de Ontário está lá também em Sault Ste. Marie, é um potencial empregador, o órgão público de Ontário, Francisco. Isso aí demonstra mais ainda a força da região nessa área aí de meio ambiente, né, e tudo mais, né? Exatamente isso, é mais uma possibilidade, né? É claro que a gente sempre reforça, Francisco, e a Celina também pode reforçar isso, o quão é importante o inglês na vida do nosso estudante também, né? E aí eu não estou falando só de Sul, estou falando do Canadá como um todo, né? Tirando ali Quebec, claro que você tem uma outra funcionalidade ali com o francês, mas o inglês é extremamente importante para nos apoiar a encontrar oportunidades de trabalho e boas oportunidades de trabalho. Não quer dizer que o inglês de forma nenhuma vai impedir a gente de encontrar um trabalho no Canadá, não vai, porque nós somos brasileiros, nós buscamos e nós conseguimos. Mas um bom trabalho, com uma boa remuneração, de repente na nossa área profissional, eu tenho certeza que o inglês cada vez mais avançado pode abrir maiores oportunidades, né, Francisco? Então, a gente coloca aqui as empresas, as oportunidades, mas vai depender muito mais de estudar num college, né, ter essa formação educacional canadense, construir a sua rede de relacionamentos, que você vai conseguir fazer isso com um nível de proficiência de inglês, para aí sim, de repente, almejar uma grande oportunidade em alguma dessas empresas também, né? Com certeza. Eu estava falando, eu fiz um webinar ainda há pouco com a Gabriela, né, da Maple Road, que é uma empresa, né, para auxílio, né, para os brasileiros entrarem no mercado de trabalho canadense. Ela trabalha com RH, né, recrutamento e tudo mais. E ela falou exatamente isso, né? Você não tenha vergonha, utilize o inglês que você tem, mas desenvolva o máximo que você puder do seu inglês, né? Como você falou, se for Quebec francês, né, e tal, para que você possa crescer dentro da sua carreira. O idioma, o desenvolvimento de um idioma praticado naquele local vai facilitar muito, né? Sem comunicação é tudo mais complicado, né? Então é importante, com certeza, assina embaixo do que você acabou de falar, grande William. Lembrando que inglês também é um fator que pesa nos processos de residência permanente, né? Então, além de tudo, pensando em imigrar, você vai precisar do inglês, não vai ter como fugir, não. Tá pensando em Canadá, já vira essa chave, começa a assistir série, vídeo aí em inglês, já começa coloca a legenda, depois tira a legenda, já vai virando essa chave aí. Faz parte, né? A gente está indo para um país de língua inglesa, não tem como fugir disso, né? E até um dado interessante, não está aqui nessa apresentação, mas foi até desse relatório que eu trouxe da Wiki também, Celina e Francisco, que a primeira soft skill que os empregadores de Sault Ste. Marie região buscam é comunicação. E a comunicação, ela só se dá através da sua fluência no idioma. Então, se você não tiver o inglês, a principal soft skill que eles buscam, você não tem, por mais que você consiga se virar. Então, é extremamente importante ter essa fluência aí cada vez melhor no nível de inglês. Eu vou pular esse vídeo aqui, já que a gente não tem o som aqui, né, Francisco? Mas, de qualquer forma, era um vídeo falando um pouquinho do college também. Aqui eu só queria ressaltar que o Sul College, aí trazendo um pouquinho para college, trazendo um pouquinho para os programas, né? A gente falou bastante da cidade,
falamos ali do mercado de trabalho, custo de vida de Sault Ste. Marie, destacamos as principais áreas. E aqui eu gosto sempre de ressaltar, Francisco, que quando a gente escolhe o college, escolhe a cidade, escolhemos o país primeiro, o Canadá, né, e aí escolhemos Sault Ste. Marie, de repente a província de Ontário e uma cidade como Sul, a gente busca ali um college, né, que possa nos estruturar tanto na parte acadêmica, nos preparar para uma empregabilidade, uma chance de empregabilidade muito maior. Então o Sul College, pensando nisso e cada vez mais focado em receber estudantes brasileiros, o Sul College todo ano ele traz alguns diferenciais para os estudantes brasileiros. E aí quando a gente fala de diferencial é realmente olhando ali na aplicação do estudante, olhando na tuition do estudante brasileiro. Então é sempre importante entender que o Sul College tem grandes diferenciais para esses estudantes, focado agora principalmente na maior entrada de programas que a gente tem no ano, que é setembro agora de 23, a gente está com grandes possibilidades para os estudantes brasileiros, principalmente nessas áreas que a gente destaca, né, Francisco? Engenharia, saúde, enfim, são possibilidades que eu tenho certeza vão apoiar ele muito no projeto do nosso estudante brasileiro. Então eu queria ressaltar aqui, justamente a gente vai ter mais oportunidades agora dentro desse mês de março, que o Francisco vai comentar muito bem, inclusive grandes diferenciais também durante o Canadá Summit com o Francisco, do Sul College, que vai ser muito interessante, né, Francisco? Acho que eu não divido por enquanto, né, as novidades ou não? Acho que ninguém está precisando economizar agora nesse momento, acho que ninguém está precisando de bolsa nesse momento, né? Ninguém está precisando de economizar na matrícula, né? Não... Toda ajuda é bem-vinda, né? A economia sempre foi bom, né? Mas num momento como hoje, eu acho que ela se tornou essencial. Então, existem algumas oportunidades bem legais. Importante entender essa caminhada aí que o grande William explicou, né? A área, né? E tudo mais, porque se você tiver aí, né? Esse encaixe, o Sault Ste. Marie pode ser o seu caminho, né? Aqui para o Canadá, para começar a sua vida, mas não só para começar, mas se você quiser ficar na região, que é uma região incrível, né? Então você tem tudo isso aí que você pode fazer, né, grande William? É isso, e até engraçado quando você fala de ir para uma cidade como o Sul e ficar, às vezes me perguntam, né? Fala, poxa, William, tudo bem, eu gostei de Sul, mas e se eu quiser mudar, né? Eu não quero mais ficar em Sul. Eu falei, você pode sair, não tem problema nenhum. Seu PGWP, você pode trabalhar você faz aonde você quiser. Você pega o seu visto de trabalho depois com a PGWP e vem para onde você quiser no Canadá, ué. Mas o ponto que eu queria chegar é que eu falo para as pessoas, eu falo, você pode ir com esse planejamento, não tem problema, mas a cidade vai fazer de tal forma com que você goste da cidade, que você queira ficar, que de repente você não vai querer sair de lá. Porque a cidade realmente, Francisco, ela tem esse planejamento, inclusive a base desse programa de imigração, que depois a Celina pode comentar, é justamente esse vínculo com a comunidade, de realmente querer que fique lá, que ela está precisando desses profissionais qualificados, tem essa demanda para certas áreas, então essa é a ideia, a cidade realmente receber você e querer que você fique por lá, por isso de ser uma das cidades mais amigáveis do Canadá, né? Enfim, só queria fazer esse ponto aí, por mais que possam cumprir ali o PGWP em outras cidades, mas a Sul quer mesmo que a gente fique por lá. Falando só um complemento aqui do college, como falei, a gente é o número 1 em satisfação do estudante da província de Ontário, então a gente tenta fazer o máximo possível para os nossos estudantes ali serem bem-sucedidos. Nosso foco aqui, eu vou tentar passar, esse vídeo aqui eu acho que vai passar sem som também, mas de certa forma... esse está sem som também, né, Francisco? Aham. Bom, mas aqui então eu nem vou passar, porque é o depoimento do Victor, que é um estudante brasileiro, falando... Vá no evento lá no Canadá Summit que você vai ter chance, né, de conversar com o William, ver o vídeo e tudo mais, né? Boa. E aí eu trago essa apresentação aqui um pouquinho mais completa, com maior detalhamento. Aqui o Victor falando um pouquinho da cidade de Sault Ste. Marie, das oportunidades que o Sul College trouxe para ele. Enfim, é um vídeo super legal também, que com certeza durante o evento a gente vai dividir mais claramente, né? Aqui a gente foca em alguns programas principais, como eu falei, Francisco, a área de engenharia ali, a principal área da cidade de Sault Ste. Marie, bem como os programas de engenharia do Sul College, né? Então a gente está focado no mercado de trabalho da cidade, preparando nossos estudantes para... E aí a gente fala de graduações dentro da civil, da área elétrica, da área mecânica, como também nós temos pós-graduações, desde um gerenciamento de construção civil, que é uma pós-graduação super bacana,
Temos outras pós-graduações também focadas ali em engenharia que podem ser interessantes para os nossos estudantes. Mas acredito que as graduações hoje têm sido muito atrativas justamente pela separação delas e foco, como a civil, a elétrica e a mecânica, olhando ali o mercado de trabalho da cidade. Então, para quem é da área de engenharia, eu sempre costumo falar, olha a Sul Saint-Marie com um carinho especial, olha os programas do Sul College, principalmente setembro desse ano, tem diferenciais maravilhosos para os estudantes brasileiros, pode ser uma excelente oportunidade. Tem que correr bastante para setembro desse ano, né? Tem que estar bem preparado. A 3RA Ontem, eu também acho. E participar, de repente, acredito, eu costumo falar que nosso, querendo ou não, deadline ali para setembro, de repente é agora março, né, Francisco? Então, esses eventos que a gente vai ter agora... Tem tempo de vista, né, Grande William, que está maravilhoso, né? A Celina pode falar mais aí, mas assim... tem esse caso. Então é legal, contacta a 3RA, é só responder. A gente tem o SDS para acelerar. É isso. Se você já tiver o IELTS, ainda tem o STS para acelerar. Tem maneiras de tentar fazer acontecer, né? É isso só aí, tentando, a gente não sabe. A imigração trabalha com o tempo de processamento, porém tem coisa que sai mais rápido, coisa sai mais demorada. Então, assim, tem que tentar para saber se vai acontecer ou não para setembro. Grande William, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Vamos fazer o seguinte, que eu estou com medo da gente estourar o nosso tempo aqui, tá? Porque eu queria que a Celina explicasse mais sobre o processo de imigração da região, né? Que é algo bem interessante. Tem uma pergunta aqui do Fabiano que a gente pode encaixar aí também, né? Mas isso que a gente falou, os programas, né, do Sul College, a gente falou de engenharia, a gente falou da área da saúde, a gente falou de meio ambiente, né? Aí acaba levando a área de negócios, vai pegar todas essas áreas, e aí você fica à vontade se eu esqueci alguma dessas áreas para falar, William. Porque isso tudo vai fazer o encaixe mercado de trabalho, vai fazer o encaixe college, vai fazer o encaixe imigração, né? Então, são, assim, alguns detalhes, algumas áreas interessantes. Celina, vamos fazer o seguinte, deixa eu só responder a pergunta do Fabiano aqui, e aí a gente vai para que eu quero que você fale mais do processo de imigração ali da região, né? Tá. Então, o Fabiano fala, Francisco, minha pergunta é para os três, mas principalmente eu terei uma consultoria com a Celina. A dúvida é que minha área é veterinária, eu tenho chance de iniciar uma nova profissão e campo de trabalho até no futuro, fazer minha revalidação do diploma para a Celina? Eu acho que acabou, principalmente para a Celina, mesmo sendo da área de veterinário, tenho chance de iniciar uma nova profissão e trabalho? Então, nada impede, né, Fabiano, porque, claro, você, para poder exercer sua profissão, você vai ter que fazer revalidação do seu diploma. Porém, existem diversas províncias que não exige que você faça revalidação para a posição de técnico, tá? Que é um excelente salário sem a necessidade de fazer revalidação. Então, é uma forma da gente pegar, você conseguir a experiência, sabe, de trabalho, né, dentro do Candidate Experience, né, por exemplo, e tentar nos processos, tá? Porque, assim, o que a gente falou um pouco de interessante, né, dentro da comunidade você tem a possibilidade de fazer o Ex-Present, que é um processo federal, você tem a possibilidade de fazer o processo provincial de Ontário e o processo da comunidade. Então, por exemplo, você tem 3 caminhos ali, tá? Você está abrindo leques. E, claro, elegibilidades completamente diferentes. Dentro do Ex-Present, que é o processo federal, a pontuação está extremamente alta. Isso abre para a gente as outras portas para a gente poder enxergar o seguinte, tá? Dentro da minha experiência de trabalho, por exemplo, o meu empregador topa me ajudar com esse processo? Ele é um processo non-ex-present, tá? Para o processo provincial de Ontário, tá? Ou o processo da comunidade. Porém, ele é um processo que vai te levar à residência permanente. Vai demorar mais? Vai. Porém, ele te leva o seu objetivo, tá? Dentro do processo, tá? O programa rural, né? Onde Sul Saint-Marie faz parte das comunidades, a elegibilidade é menor ainda do que o processo provincial de Ontário. Quer dizer, você tem mais uma facilidade ali, tá? Então, assim, no resumo, se você se formou, tá, na comunidade, você tem que fazer um programa de 2 anos para você se enquadrar. Não pode ser 2 programas de 1 ano cada. Tem que ser um programa de 2 anos de duração. Você tem que ter se formado nos últimos 18 meses, tá? Para você poder se encaixar no programa.
além de proficiência de inglês, comprovação financeira que é muito menor do que um programa como o Express, por exemplo. A proficiência de inglês é menor do que o Express, Celina, de uma maneira geral? Ele vai ser, porque dentro da elegibilidade da província mesmo, tá? Eu diria que a máxima de proficiência de inglês vai ser um CLB 6. Enquanto no Express, provavelmente o CLB 7 é a nossa base para poder entrar e ser elegível. A não ser que você já tenha completado 1 ano de experiência de trabalho, entende? Então, aqui no Canadá, né? Aqui no Canadá, Então, no processo geral, tá? A elegibilidade é muito menor, ok? Então, por exemplo, né? Talvez casal, tá? A grande maioria vem como casal hoje, né? Um está estudando, já com foco, de repente, no programa da comunidade, depois que se formar, o acompanhante está trabalhando. Existe a possibilidade desse acompanhante, né, com uma oferta de trabalho, certo? Tentar o programa rural, né? A comunidade, ele tem que dar a recomendação, tá? Então, são 2 etapas no programa rural. A gente tem que ver a elegibilidade federal e a elegibilidade da comunidade, tá? Em específico, Sansumari, tá? Existe a questão de pontuação. Então, ele olha, a sua oferta de trabalho é dentro dessa lista? Tantos pontos. Inglês, né, escolaridade, experiência anterior, vai ser uma soma de pontos para você chamar a atenção, certo? Né, do escritório, para você receber um convite deles e seguir para um processo. Tá? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Então, aí você acaba, né, abrindo mais um leque ali de oportunidade. Agora, só respondendo aqui, aumentando aqui um pouquinho. Olhar os requisitos do empregador, tá? Dentro da comunidade, são requisitos. Tem que estar no mercado em operação por 3 anos. Não é tanto tempo. Tem que ter 3 empregados full-time. Quer dizer, os critérios de elegibilidade até do próprio empregador, né? É pouco. Isso é bem legal, né? Porque não faria sentido criar uma coisa extremamente complicada, senão você acabaria jogando fora, né? Essa questão aí, né? Então, assim, da nossa parte, Fabiano, o que nós gostamos de fazer, principalmente com os nossos clientes da área da saúde, até porque existe uma dificuldade muito grande, né, William, para uma pessoa da área da saúde entrar num programa da área da saúde aqui, porque eles são bem fechados aqui no Canadá, estudantes internacionais. A gente coloca de preferência para fazer algo dentro de uma parte administrativa da saúde, que já vai te jogando para dentro dessa área, você vai montando um network, faz sentido para um pedido de visto de estudante inicial, né? São coisas assim que vão sendo montadas, né? Inclusive, você tocou num assunto bem no início, né? Que a população já é mais idosa, certo? Certo. Tá? Dentro do próprio programa, tá? Da comunidade, você precisa comprovar a experiência de trabalho relacionado à vaga de oferta que você tem, ok? Isso tem que ser relacionado, né? Em termos de NOC Tier, tá? Porém, eles têm uma exceção, por exemplo, pessoas que têm formação em enfermagem, eles podem ter uma oferta de trabalho como home support worker, né? Que trabalha juntamente com esses idosos e por aí vai. Então, é uma oportunidade de você seguir esse caminho para depois você fazer revalidação do seu diploma e exercer enfermagem no Canadá. Então, é o caminho que você tem que seguir. Muitas vezes você não vai direto ali exatamente o que você quer, mas a gente dá uma volta e você chega lá, né? O Fabiano falou, recebi 8 respostas de fazendeiros que gostaram dos meus skills e resumir, mas eles não estão fazendo NMI. Ou seja, é muito comum isso, tá, Fabiano? E muitas vezes é uma das razões que as pessoas optam por vir estudar aqui, porque você vir estudar no Canadá, você acaba tendo um visto de trabalho, né? Quer dizer, na verdade, o cônjuge do estudante, né? O estudante pode trabalhar com o visto de estudante, mas o cônjuge ele vai ter acesso a um visto de trabalho aberto de uma maneira mais fácil, e aí ele vai trabalhando nas suas ofertas. Você não depende mais do empregador. Estando em território canadense, as coisas mudam, sabe? Porque, claro, o empregador não conhece seu trabalho, não sabe quem você é. A burocracia que é para fazer o LMI, ele é grande, sabe? Com toda a documentação que tem que enviar, etc, etc. Então, uma vez você estando aqui,
você tendo a possibilidade de trabalhar nem que seja às 20 horas como estudante durante o período das aulas, full time nas férias, né? Ou se tem um componente co-op, por exemplo, dentro do seu programa, ou com uma acompanhante com Open Work Permit, você está abrindo outra porta. A ideia é sempre essa. Qual é o nosso objetivo? É residência permanente? Enquanto um está estudando e está entrando, né, está seguindo na linha, né, planejado, o outro está explorando oportunidades. Então, é sempre... Acho que tanto eu quanto o Francisco, o nosso, como é que eu vou dizer? O nosso trabalho é sempre colocar, né? Quem tem maior empregabilidade vai para o mercado de trabalho, né? Quem tem menor empregabilidade, talvez, ou tem que fazer uma revalidação, vá para o campo do estudo. Então, a gente tenta fazer isso para que vocês possam acelerar o plano de vocês com rapidez, né? E mais economia. A intenção é essa. Olha o que o William mostrou e falou aí da ligação do College com as indústrias, né? Tem campos, tem prédios com nome de empresas dentro do college, né? Apesar de público, o College deve ter ali em termos de 50% do seu orçamento bancado pela iniciativa privada. O que a iniciativa privada quer com isso? Quer mão de obra qualificada, ou seja, quem vai para o college pega a empregabilidade e joga para o espaço. Então, o que a gente tenta fazer com os nossos clientes que têm intenção de migração, que devem representar 99,9% dos nossos clientes? É colocar a pessoa com a menor empregabilidade dentro de um college incrível como o College, que vai te potencializar muito, né, a sua empregabilidade, e a pessoa que já tem maior empregabilidade desde o início, por exemplo, Fabiano, se você for casado, a gente vai pegar o seu cônjuge, com todas essas ofertas, com tudo que está acontecendo aí na sua vida, a gente vai tentar colocar o cônjuge para estudar enquanto você vai para o mercado de trabalho. Você já está aí com uma coisa bem encaminhada em relação ao emprego. E tem muitas coisas, como a Celina falou, você pode assinar como um veterinário, mas você pode trabalhar como técnico e tudo mais, dependendo da regulamentação da província, né, e tudo mais. Então, são coisas que vão fazendo para acelerar um processo de imigração. Porque, assim, ninguém precisa esperar ao terminar o college para batalhar uma imigração. Vocês podem vir para cá e já batalhar. É que a gente está falando. O que é legal de Susamari é que ele te dá mais uma possibilidade. Você tem a possibilidade do programa da cidade, mas você vem com um leque, né, de oportunidades aí para você entrar, né? Então, assim, é bem interessante ter essa Tem uma pergunta do Mark que foi para outro lugar, tá? Foi para o a minha Q&A aqui. Técnica de enfermagem. Seria possível ela conseguir um trabalho como cuidadora? Sim, o Canadá oferece um programa piloto para cuidadores, tá? Então, tem essa possibilidade, tá? Faz uma consulta comigo para eu poder te explicar, porque tem um programa de caregiver, só que não funciona para todo mundo, tá? Mas nós temos o programa piloto, que aí funciona para todo mundo que está dentro ou fora do Canadá. Mas é importante alinhar os pontos. Exatamente. Então, vamos convidar a todos aqui para ir lá me visitar a Celina e visitar o William. Nós estamos de volta ao Brasil depois de 3 anos, acho que 3 anos e meio, aí, mais ou menos, depois de pandemia. Então, nós vamos estar de volta ao Brasil com esse que é o maior Canadá Summit que nós já realizamos. Olha que legal, vai estar com a gente lá o grande William, do College. Anteriormente, antes da pandemia, só participavam colleges de cidades grandes. Olha que oportunidade legal você vai ter agora. Você vai conversar com cidades grandes, cidades médias e cidades menores, para que você veja qual é o college, qual é a cidade que mais encaixa com o seu perfil. Então, tanto eu, quanto o William, como a Celina, vamos estar no evento. Está aqui o link para você se inscrever, você que está assistindo ao vivo. Para você que está assistindo depois em alguma das nossas plataformas, o link vai estar ou em algum lugar aqui da tela ou nos comentários. Vá lá, se inscreva. O evento ele tem um valor simbólico de R$ 25,00, que será doado para uma instituição de caridade local. Você vai ter acesso a instituições de ensino canadenses fantásticas, como o College. Você vai ter acesso a palestras de imigração, palestras de educação. Então, não perca. Esse evento será o grande divisor de águas aí quando o assunto é vir para o Canadá. Então, quando você clicar nesse link que eu coloquei aqui para você, você vai ter acesso à nossa página de inscrição. Você vai ter muita informação, vai ter feedback, vai ter vídeos, né, de outros eventos e tudo mais. E você
vai ter aqui as datas. Então, no dia 19 de março, num domingo, nós estaremos em São Paulo, das 11 às 18 horas. No dia 22 de março, uma quarta-feira, nós estaremos no Rio de Janeiro, das 16 às 22 horas. E no dia 15 de abril, em Fortaleza, também é final de semana, então das 11 às 18 horas. Eu, William e Celina esperamos por você novamente. Está aqui o link, né? Aqui está aqui o link para você entrar, acessar aí o evento, né? E ser feliz. Vou fazer aqui uma pergunta rapidinha aqui para o grande William. Pergunta do Leonardo. Olá, recebi a carta de aceitação do Sucolode hoje. Olha aí que legal. Agora dando entrada, eu imagino que seja o visto, né? Quanto tempo demora para sair? Não está apertado? Né? Celina, como é que a gente está de tempo de visto aí, mais ou menos? Então, pelo SDS, tá? Se você já tem a prova de proficiência de inglês, já abriu uma conta de IC aqui, né? E pagou o college integralmente, um processo que provavelmente vai sair mais rápido, diria dentro de 45 dias, mais ou menos, tá? Se for pelo processo normal, entre 12 a 16 semanas, então pensando no college começar em setembro, a gente tá um pouco em cima da hora, mas dá, né? É juntar a documentação e dar a entrada. Exatamente. Olha aí que legal, a Nádia. Já fiz minha inscrição aqui em Fortaleza. Estou muito ansiosa para poder saber mais sobre imigração e intercâmbio para mim e meu esposo. Vai ser um prazer, Nádia, te encontrar aí em Fortaleza. William, meu amigo, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado pelas informações. Nos vemos daqui a pouco aí no Brasil, né? No Canadá Summit, né? É isso aí, Francisco. Obrigado a você, obrigado pela Celina, também pelo convite, e a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo. Super importante e grande oportunidade para dividir informações com os nossos futuros estudantes. E a gente vai estar junto agora em março nos eventos, com certeza. Isso aí. Celina, muito obrigado aí pelas informações de visto e imigração. Até. Isso aí. Então, acompanha a 3RA nas mídias sociais, tem muito webinar super interessante, pré-evento, para te preparar para o evento, e nos encontramos aí no Brasil. Tchau, tchau.